Olá, segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 31ª aula de filosofia de 2025. Esta aula, a 31ª, ela é uma revisão do módulo 13 a respeito de Rousseau, da apostila de vocês, tá? É uma revisão do módulo 13 que está na página 45 da apostila. Gente, eu estou fazendo essas revisões agora que acabaram os módulos das apostilas, porque são assuntos que eu julgo importantes que vocês saibam, principalmente para vocês do segundo, para começar o terceiro ano já preparados para entender. E não esqueçam de levar em consideração que as matérias de filosofia e sociologia dão muita base teórica, né? Muita base, muito conhecimento para que vocês elaborem redações muito interessantes, muito valiosas no final do terceiro ano, tá? Então, vamos lá, vamos começar. No final do século XVIII, gente, quando iniciou-se o processo de renascimento na Europa, né, com a função de libertar a Europa, o povo europeu, os intelectuais europeus, daquele misticismo e daquela conexão com o sagrado, aquela coisa meio mítica, né? Mítica, não é mística, é mítica, que era ligada a alguns mitos e algumas tradições mágicas. Viveu o nosso personagem principal, o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, veja bem, ele é um cara muito importante na filosofia, ele é um personagem muito importante na filosofia, porque nesse período do Renascimento, ainda reforçado pelo Iluminismo, que veio na sequência do Renascimento, onde as correntes filosóficas e as correntes intelectuais davam preferência para a razão, né, para o raciocínio, e o sentimento e a emoção do ser humano acabaram por ser suprimidas, né? O comportamento normal era nobre, era clássico, democrático, porém desprovido de emoções. Trazendo para palavras simples para vocês, era meio proibido sentir, tá? Era assim meio démodé, né? Meio fora de moda, chorar, ficar apaixonado, essas coisas próprias do romantismo. E aí vem o Rousseau e dá os primeiros passos para o movimento romântico, o movimento que recobra o direito da emoção que tinha sido suprimido, né? Que tinha sido rotulado como fora de moda, como em desuso pelo movimento renascentista e pelo iluminista. Veja só, a Europa vivia num regime de misticismo e de respeito a tradições muito antigas durante muitos anos, né, no período medieval. Quando iniciou-se o processo do renascimento, onde o homem tinha que adquirir conhecimento porque ele era capaz de criar, sendo uma criação de Deus, logo na sequência, o movimento iluminista ditou normas relacionadas à razão, né? Guiando todo o pensamento filosófico e científico para a racionalidade humana, né? Afirmando que a razão e o raciocínio levariam o homem a obter progresso, levariam a sociedade a acompanhar o desenvolvimento do processo de industrialização e do processo de urbanização que ocorria. Nesses processos, acabou se deixando de lado as emoções, né? Acabou se deixando de lado uma parte muito importante
dos indivíduos, que eram as emoções e alguns sentimentos puros, como a virtude, como a coragem, como a pureza a falta de malícia, tá? Vamos resumir por aqui por quê as cortes na Europa, os ambientes intelectuais na Europa baseavam-se muito na cordialidade, porém destituída de emoção. Apenas os diálogos eram travados, né? Os pensamentos e as dialéticas eram travadas em nível racional, né? Os argumentos todos tinham que ser racionais. Então, o Rousseau foi o precursor do movimento romântico no final do século XVIII e passou a valorizar. Essa é uma base para a gente estudar o contrato social, tá? Que também foi uma parte da teoria de Rousseau. O Rousseau passou a valorizar as emoções e os únicos que seriam capazes de ter aqueles sentimentos nobres, porém relacionados ao coração, à emoção, seriam os homens naturais, aqueles homens que ainda estavam ligados à natureza, que ainda não tinham se imiscuído, né? Não tinham sido contaminados pela engrenagem do racionalismo iluminista. Ou seja, o homem natural, né? Passou-se a dar valor para os indivíduos das terras não colonizadas, né? Eles teriam essas características, estando ainda longe do processo urbano de uma dinâmica mais racional, né? Digamos, uma dinâmica mais racional, mais cortês, o verniz cordial, porém desprovido de emoção. Então, o Jean-Jacques Rousseau passou a valorizar, né? a colocar em evidência o nome do homem natural, né? do indivíduo natural, o indivíduo que ainda estava em estado de natureza, certo? Que esse indivíduo poderia ser, ele poderia ter virtudes, ele poderia ter coragem e assim algumas qualidades que já não faziam mais parte do rol de qualidades importantes para o homem iluminista. Esse indivíduo primitivo de Rousseau, capaz de sentir bondade e piedade, ele teria sido valorizado nessa época por ele estar numa rotina de pureza, numa rotina onde as suas satisfações, aqueles sentimentos que o obrigavam, aqueles sentimentos vindos do instinto de autopreservação que o obrigariam a ser violento e bélico, viriam a ser satisfeitos com simplicidade, né? Esse homem seria autossuficiente e não seria ambicioso, certo? E satisfaria as necessidades de alimentação e de sexo com facilidade. Portanto, a vida desse homem seria mais baseada no instinto e longe da maldade que surgiu, né, da malícia que surgiu com o iluminismo renascentista. Gente, esse ser humano, esse indivíduo primitivo, quando ele fosse impelido a lutar para manter a sua vida, ou seja, seguindo o instinto de autopreservação, ele não seria tão cruel como os homens civilizados, porque ele não seria atormentado pelo medo da morte e da doença que o convívio urbano carrega. Então, a crueldade dele seria menos proeminente, seria menos pontuda, digamos assim,
e ele seria capaz de sentir piedade, ele seria capaz de ter, de ser complacente com os seus semelhantes, né? Ele seria capaz de possuir uma empatia, que é um termo nosso, que é um termo atual, com mais facilidade do que o homem civilizado da época. Na opinião de Rousseau, o progresso intelectual, né, o convívio urbano e a polidez e a educação serviriam de verniz e poderiam esconder sentimentos baixos, de egoísmo e de vilania, né, de maldade. Na visão de Rousseau, a civilização, o processo civilizatório, o processo de desenvolvimento industrial teria afastado o indivíduo das capacidades morais requeridas, né? Como eu disse anteriormente, da piedade, da complacência, né? da empatia. Teria afastado o ser humano, justamente por distanciá-lo do sentimento, teria afastado esse indivíduo iluminista da capacidade de sentir sentimentos, né? Vou ser redundante aqui, da capacidade de ter sentimentos nobres, sentimentos ligados à moral e à bondade humana, né? Para Rousseau, as artes principalmente as artes, né, e a literatura seriam foram muito profícuas, né, foram muito produtivas nessa época, que todos nós sabemos, porém elas passaram a ter um caráter de enaltecimento do orgulho e da vaidade dos seres, dos indivíduos. Ou seja, aquele artista capricharia, né, entre aspas, na sua obra, ele seria primoroso, ele seria extremamente perfeito na estética, mas, além de realização pessoal, ele visava também a sua projeção, né, a sua projeção na fama, alimentando seu egoísmo, seu orgulho e a sua vaidade, né? Pessoal, eu acho que nesse momento da nossa aula a respeito de Rousseau, antes de eu falar a respeito do contrato social, que foi a obra que imortalizou Rousseau, né? A troca da liberdade natural por um governo, enfim, eu já vou falar a respeito disso. É importante a gente lembrar a contribuição de Rousseau na educação, gente. Para aquele pessoal que pretende seguir alguma carreira de professor ou alguma carreira de pedagogia ou psicologia, gente, a contribuição de Rousseau nessa parte das disciplinas é extremamente grande, porque ele foi o precursor da ideia de tratar crianças como crianças e não como adultos em miniatura. Porque, para Rousseau, a educação tinha duas finalidades, né? Uma, desenvolver as potencialidades do estudante, da criança, e outra, afastar a criança do mal. Porque, na visão dele, a maldade, né, a perversidade, seria advinda da civilização. Então, a criança sendo instruída para ser remodelada, para ser um cidadão, um bom cristão, um cavalheiro educado, talvez perdesse um pouco daquele vício, né, daquela vida de criança mesmo, né? De brincar e de construir. Depois a gente vai ter mais para frente aí Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel. Nós vamos ter vários pedagogos. Tem um que é famosíssimo, que era um padre.
Bom, enfim, não lembro do nome do cara agora, mas assim, eles vão também contribuir para que o processo construtivo do conhecimento seja respeitado nas crianças. E vão dizer também que a brincadeira e a fantasia nas crianças faz parte do processo de construção do conhecimento, certo? Por simples deposição, por simples imitação, né? Bom, enfim, isso aí, para quem seguir essas áreas de pedagogia, é muito legal. Vai começar com Rousseau, né? Vai começar toda a história de tratar criança com Rousseau. Aí depois, quem for seguir essa área, vai ver muita coisa interessante a respeito de educação. Muita coisa a respeito de desenvolvimento de potencialidade. E porque para ele mesmo, para o próprio Rousseau, que foi acusado, depois daquela história dele defender o homem primitivo, né? Ele afirmar que o homem primitivo seria virtuoso, moralmente superior ao homem polido, né? Ao homem educado, polido das sociedades europeias, das sociedades iluministas. Ele mesmo vai afirmar que o avanço da ciência e da técnica foi a mola propulsora para afastar o ser humano da animalidade. Então, ele sofreu acusações, difamações, inclusive Voltaire, que a gente estudou na aula passada, também, sabe, apontou o dedo para ele, falou que ele estava contra a civilização, que ele defendia a volta ao modelo de vida primitivo, né? Que ele defendia a selvageria. E o próprio Rousseau afirma que não é nada disso, né? Ele, inclusive, faz eu não lembro se é confissões, se é retratações, ele escreve um livro a respeito de que foi o desenvolvimento tecnológico e intelectual que afastou o homem da barbárie, né? Da animalidade. Porém, teve aquele prejuízo colateral, né? Aquele efeito colateral que a gente viu. Também impediu que o homem sentisse, né? Deu uma arrefecida nos sentimentos do indivíduo ao longo do desenvolvimento da humanidade. Tá? Então, essa contribuição de Rousseau na educação é muito importante, gente. Não esqueçam que o Rousseau foi o precursor daquele lema de tratar criança como criança, um ser especial, que requer cuidados especiais, relativos, equivalentes ao seu desenvolvimento. E não, uma criança não é um adulto em miniatura, capaz de produzir, né? Capaz de ser modificado para se enquadrar na sociedade. Ele até pode ser modificado pelo modelo clássico da escolástica, porém vai suprimir uma série de etapas do desenvolvimento do indivíduo. Agora, gente, nós vamos partir para o principal, a cereja no bolo da obra de Rousseau, que é o contrato social, que foi o que imortalizou ele. Na verdade, gente, é muito simples, é muito básico, né? Rousseau defendia que o homem natural, lembra? O homem primitivo, como eu falo desde o começo da aula, ele era capaz e possuidor de virtudes que a polidez, né? A educação dos meios intelectuais teria suprimido. Ou o homem teria deixado de lado as qualidades importantes dele, as qualidades humanas, né, de compaixão, de complacência, para se enquadrar naquele verniz social que poderia, inclusive, encobrir intenções muito más, intenções muito egoístas, né? Intenções muito vaidosas, como eu falei a respeito dos artistas, né? Dos artistas e dos cientistas, né? O cientista também, ele pesquisava
por causa do interesse científico dele, porém, ele tinha como recompensa a fama, né? Bom, enfim, isso é característica daquela época, do Renascimento e do Iluminismo, né? O terceiro ano, esses dias eu gravei uma aula para o pessoal do terceiro ano das consequências do pensamento estritamente racional, né? O que aconteceu 100 anos depois, durante o século, no início do século XX, que foram as guerras, né? Que foi a barbárie da Guerra Fria, do período entre guerras. Mas isso, para quem se interessa, é muito interessante. Essa transição do homem do medievalismo, né? Da superstição, do pensamento mítico, para um pensamento científico e racional, e depois a demonstração de que aquela promessa muito bonita na teoria do iluminismo não teria afastado as más tendências do indivíduo. Agora, retornando ao Rousseau, aquele indivíduo natural, aquele indivíduo primitivo que não tinha tido contato com a natureza, com a sociedade, perdão, ele, ao formar uma sociedade, ele trocaria a liberdade dele, a liberdade pessoal, individual, por uma liberdade coletiva. Ou seja, ele passaria a prezar, acima da vontade pessoal, a lei coletiva, que manteria a sociedade livre, a sociedade funcionando nos eixos civilizatórios. E, para isso, os indivíduos deveriam cumprir as leis, em detrimento de sua vontade pessoal. Ou seja, passou a valer muito mais a vontade coletiva, a decisão da coletividade, do que a decisão individual, para que fosse mantida a paz e a harmonia numa comunidade, numa sociedade formada. Depois, mais para frente, em filosofia, o ano que vem, vocês vão ver que houveram autores que defenderam que a sociedade teria vindo antes, né? Que o homem não seria um indivíduo antes de sociedade. O homem, por si só, ele não existiria. Ele existiria num contexto social. Vocês vão ver isso em sociologia no terceiro ano. Gente, o contrato social nada mais é do que um contrato tácito, né? É um acordo tácito, é um acordo onde se tem a expectativa de certas atitudes da sociedade, a expectativa de que o indivíduo cumpra as normas, siga a lei, e do indivíduo a expectativa de um governo, de uma entidade administradora do contrato social, da dinâmica social, que garantisse a liberdade, a harmonia e a civilidade na sociedade. Ou seja, o indivíduo passa a respeitar uma lei que vai agir sobre ele e que vai agir sobre a sociedade também, em troca do cumprimento singular da vontade individual dele, certo? A teoria do contrato social de Jean-Jacques Rousseau é uma teoria assim muito importante, principalmente na sociologia, tá? A gente está aqui na aula de filosofia, porém, na sociologia, a teoria do contrato social e da abdicação da vontade pessoal em detrimento, né, o abafamento da vontade individual para que seja feita uma vontade coletiva, onde a autoridade eleita por essa coletividade escolhida, né, não se falava em eleito ainda, se falava em escolha. A autoridade escolhida por essa comunidade teria o dever de impor a lei
a lei que manteria a ordem e a civilidade nessa sociedade na qual o indivíduo que resolveu adentrar estava incluído. Então, assim, quando eu falei de acordo tácito, é um acordo que fica meio... não está em papel, porém está claro, né? Isso aqui é o significado de tácito. É um acordo onde existe a expectativa, né? Onde já se formou expectativa. Nesse acordo, o homem, o indivíduo que se sujeita a uma sociedade, ele passa a respeitar as regras e as leis dessa sociedade, sacrificando a vontade pessoal dele. Porém, ele espera a garantia da ordem, a garantia da igualdade, que todos os componentes dessa sociedade também sigam essa lei, que não façam o que tem vontade, né? Que não deixem, não deem vazão à sua vontade individual, certo? Gente, como sempre, né, os mosquitinhos do calor, eu vou me despedindo de vocês por aqui, desejando bons estudos e ficando no anseio de não ter piorado a visão de vocês a respeito de contrato social Hugo de São Vítor. O primeiro pedagogo, Hugo de São Vítor, era um monge católico, tá? Lembra que agora há pouco eu fiquei... eu não lembro o nome do cara. Hugo de São Vítor. Eu espero que eu tenha esclarecido vocês a respeito do contrato social de Rousseau, a contribuição de Rousseau para a pedagogia, para o início da pedagogia compreensiva, e tenha esclarecido para vocês o contexto intelectual, o contexto teórico das propostas de Rousseau, né? Quando eu falei a respeito de homem natural, da sociedade iluminista, do desenvolvimento industrial, do início da dinâmica urbana na Europa, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, ótimos estudos e boa sorte agora no final do ano.